Olá pessoal do sétimo ano, esse videozinho aqui é para a gente falar um pouco do nosso próximo conteúdo, que é reformas religiosas. Para a gente entender, a gente vai ter que voltar lá para o século XV e XVI, para a gente conhecer um pouco de como era a postura da Igreja Católica na época. E era a época medieval. A Igreja Católica ela detinha muito poder político, econômico e religioso. Ela tinha, os reis pagavam altos tributos, a burguesia, a nobreza e toda a população pagava tributos, enriquecendo bastante a igreja. Além disso, a igreja tinha certas práticas que foram, com o passar do tempo, sendo percebidas por membros da própria igreja e entendidas como práticas ilícitas. Alguns membros começaram a ficar indignados com essas práticas, né? Entre eles estava Erasmo de Roterdã. Que práticas eram essas? Por exemplo, a igreja vendia o perdão dos pecados, a igreja vendia amuletos, a igreja vendia relíquias, né? Colocando como objetos sagrados, de certa forma lesando as pessoas, né? Porque como se pode comprar o pecado? A igreja pregava o culto aos santos, isso até hoje é mantido, né? A gente vai conhecer toda essa história. Então o Erasmo de Roterdã, ele era um clérigo dentro da própria igreja e ele começou a fazer críticas à igreja. Essas críticas à igreja, no primeiro momento, tinha a intenção apenas de buscar reformar as práticas da igreja, né? Reformular as práticas da igreja, mas posteriormente, com o envolvimento de reis, dos burgueses, né? Começou a ganhar força esses movimentos e a causar rupturas na igreja, separação de reinados da igreja, a saída de clérigos da igreja que fundaram novas igrejas, né, cristãs. Então é isso que vai entender. Olha só o que Erasmo de Roterdã, que era um clérigo da própria igreja, falou na sua obra Elogio da Loucura, em relação a essa questão das pessoas viverem aterrorizadas com o inferno, em relação às coisas que a igreja pregava e aterrorizava as pessoas. Olha só: com que prazer o povo não escuta as histórias inacreditáveis de fantasmas, de espíritos e de almas do outro mundo ou do inferno e outros prodígios do gênero. Quanto mais o narrador se afasta do razoável, mais certeza terá de iludir seus ouvintes e de acariciar seus ouvidos, tá vendo, pessoal? Então isso ele está falando do quê? Ele está falando desse terror que a igreja fazia, né, na mente das pessoas. As pessoas naquela época eram alienadas, fáceis de ser, né, iludidos. Mas aí, como eu falei, apareceu membros da igreja fazendo crítica, né? Crítica à igreja. Um deles foi Erasmo de Roterdã. Depois veio outros, John Wycliffe, depois veio John Hus. Esse John Hus, ele foi morto, ele foi queimado vivo na fogueira, né? Ele pregava coisas desse tipo também. Ele era contra o culto aos santos, ele era contra as indulgências, e aí ele acabou sendo perseguido. Todos os que falavam contra a igreja eram perseguidos. A igreja tinha muita autoridade na época. Também vamos destacar aqui 3 rupturas que a igreja sofreu. Importantes, teve várias, mas essas 3 vamos destacar. A reforma luterana, né? Lutero era um membro também da igreja, assim como Erasmo de Roterdã, e assim como Erasmo de Roterdã, ele condenava algumas práticas da igreja. Por exemplo, o culto aos santos também, como Erasmo. Ele condenava as indulgências da igreja. Ele condenava também o fato da igreja dizer que a salvação era pelas obras, pela fé e pela tradição. Não, ele dizia que a salvação não tinha nada a ver com obras e nem tradição. Ele dizia que a salvação era pela fé, era um dom gratuito de Deus, bastava ter fé que a pessoa seria salva, né? Ele usava passagens bíblicas como o justo viverá da fé para justificar o que ele falava. Olha aqui a figura de Martinho Lutero. E olha só, depois vocês podem ver com mais detalhes do brasão da igreja que ele fundou e alguns dos seus principais princípios aqui.
salvação pela fé, leitura e livre interpretação da Bíblia, porque a Igreja Católica afirmava que só o clero era capaz de interpretar a vontade de Deus, ou seja, entender as Escrituras, né? No segmento da autoridade papal, eles passaram a não reconhecer o Papa como a autoridade suprema da Igreja. Então esses eram alguns dos principais princípios da doutrina luterana. Outro que também fez críticas à Igreja foi Calvino. Calvino também, ele criticou muito a questão das indulgências, mas ele criticou principalmente duas coisas. Ele criticou a questão de a Igreja condenar o lucro, a Igreja condenava a usúria, mas enquanto isso a Igreja, o alto clero, vivia mergulhado na riqueza, na riqueza, porque era a instituição mais poderosa, né, pessoal? E então o Calvino ele criticava essa questão aí e criticava também em relação à salvação, uma coisa que diferenciava ele de Martinho Lutero, da doutrina luterana. Enquanto Martinho Lutero falava que a salvação era pela fé, enquanto a Igreja Católica falava que era pela fé, pelas obras e tradição, e já ele dizia que a salvação não dependia em nada da ação do homem. Quando o homem nascia, o homem já vinha predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Se o homem fosse um homem próspero, se o homem fosse uma pessoa que tivesse prosperidade, que tivesse saúde, então ali seriam sinais de Deus na vida dele e da salvação, que só poderia ser percebido no decorrer da vida da pessoa. Então eram essas as coisas que, entre outros, Calvino pregava. Tá aqui os principais doutrinas da Igreja de Calvino. Olha, a sabedoria de Deus na criação, providência e redenção, a soberania, o estudo sério e criterioso das Escrituras, né? Depois vocês olham outros. Aí vamos falar aqui agora um pouco da Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana foi que o rei da Inglaterra também rompeu com a Igreja Católica no século XVI. Quando surgiu Martinho Lutero, Erasmo de Roterdã, esse rei e outros até ajudou a Igreja Católica a combater esses protestantes. Mas chegou um momento que esse rei se desentendeu com a Igreja. Por quê? Porque o rei ele não tinha nenhum filho homem, com Catarina, que era essa mulher, Catarina de Aragão. Ele queria um filho homem e para isso ele resolveu se separar da sua mulher, já tinha vários filhos de mulher, e se casar com Ana Bolena, se casar com outra mulher e tentar ter um filho homem, um herdeiro homem. Mas o Papa não aceitou, por pressão de outros reis, como Carlos V, o Papa não aceitou. O rei que era parente de Catarina. E aí esse desentendimento foi se agravando e o rei da Inglaterra resolveu separar a Igreja da Inglaterra da Católica. Quer dizer, ele criou leis lá que foram aprovadas pelo parlamento que decretavam que, a partir daquele momento, a Igreja da Inglaterra se chamaria anglicana, ia ter sua própria doutrina e o chefe da igreja seria o rei, não mais o Papa. Aqui são fotos das mulheres, de outras mulheres que ele teve. Depois aqui tem alguns pontos das principais consequências causadas na igreja, né? Na Inglaterra.